Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha Alexandrini, estou aqui nos estúdios do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. E eu estou de óculos, sou uma pessoa alta, estou com uma blusa preta e uma saia azul. Agora, então, nós vamos para a nossa quarta aula, né? Dá início à quarta unidade. E aí, como eu antecipei para vocês, essa nossa disciplina de Direito 2, ela é dividida entre uma parte de Direito do Trabalho e outra parte de Direito Tributário, que vai ajudar você, gestor e gestora comercial, a conhecer os tributos, né? Bom, vocês já conheceram os direitos trabalhistas e a partir de agora vocês vão conhecer os principais tributos previstos na nossa Constituição Federal, bem como formas de fazer o planejamento tributário. Todo início, eu acho interessante mencionar, frisar, que aqui a gente dá uma diretriz, uma orientação ao acadêmico, à acadêmica, mas é extremamente importante que vocês também façam o estudo dirigido do roteiro e da leitura complementar que a gente sugere no roteiro, tá? Então vamos começar a entender um pouco mais de direito tributário, pessoal. Vejam que eu já comecei sem cerimônia, né? Então, quem que é o símbolo da Receita? É nada mais, nada menos do que o leão, né? Então, quer dizer que o fisco, ele é implacável, né? E é a partir disso, que é desse choque de realidade, que eu não preciso nem dizer, vocês já sabem, que a gente vai começar a falar do tributo. E percebam, pessoal, eu não estou falando de imposto apenas, né? Porque no imaginário das pessoas, quando a gente vai estudar direito tributário, a gente está falando de imposto. Sim, a gente vai ver muito imposto, mas a gente está falando de um gênero que são os tributos, tá? E olha só, aqui no slide. Não é segredo nenhum dizer que o tributo, né, ele é muito antigo, então ele vai colaborar com a finalidade essencial do Estado, que é arrecadar dinheiro para promover as políticas públicas, tá? E aí o que vocês têm que saber? Que esse dever surge com a ocorrência de um fato. E que fato é este? O fato gerador. Então aqui nós vamos estudar o fato gerador, tá bom? Que é justamente a ocorrência da hipótese abstratamente prevista em lei, e aí ela ocorre no mundo dos fatos. Então, como assim? Se eu tiver no mundo dos fatos um imóvel urbano, eu vou pagar o quê? IPTU, né? Então, o mundo dos fatos tem relação com a obrigação tributária. Se você tiver um automóvel, você vai pagar o quê? IPVA. Então, é a partir dessa ideia do fato gerador que nós vamos estudar o direito tributário. Vejam só, até coloquei aqui um desafio, né? Aí a pessoa pode falar, nossa, mas isso é um castigo, tributo é um castigo. Não, gente, castigo é multa. E castigo no direito é sanção, tá? Então, a multa, por exemplo, cometi uma infração de trânsito, vou pagar uma multa, isso é uma sanção. O tributo não, minha gente, o tributo nada tem a ver com sanção, tá bom? O tributo é justamente aquele elemento que o Estado precisa arrecadar para ter dinheiro para fazer as políticas públicas, tá bom? E aí eu até trouxe o conceito de tributo do CTN. CTN, gente, é o Código Tributário Nacional. O que é tributo, segundo o CTN? É a prestação pecuniária. O que é pecuniária? Dinheiro. Compulsória, então não tem muita conversa, é compulsória. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção. Olha aí a diferença entre tributo e multa. Então, tributo não é sanção, tá? E o tributo é instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, é o dever do Estado cobrar tributo. Vejam sob essa ótica, tá?
Lembrando, como eu já mencionei, que tributo e imposto não é sinônimo, tributo é apenas um gênero. Aliás, tributo é o gênero e imposto é apenas uma das espécies desse gênero. Mas a gente tem taxa, contribuição de melhoria, etc. Nós vamos ver tudo isso. No entanto, antes da gente estudar as espécies tributárias propriamente ditas, a gente tem que fazer uma análise principiológica do direito tributário. Vocês vão lembrar lá nas unidades que eu tratei do direito do trabalho, que a gente fez essa análise principiológica. E aqui, gente, em tributário não é diferente não, tá? Então, se a gente abre a Constituição Federal, lá no artigo 150, né, façam a leitura, mas tem aqui também no material, vocês vão ver uma série de princípios de direito tributário. E aí eu elenquei aqui os principais para vocês conhecerem. Então, eu já começo falando do princípio da legalidade tributária. Então, para ter o tributo, é necessário, olha aqui, ó, lei, tá? Isso está no 151 da CF. Então, o que o 51 da CF fala? Ó, a União, Estado e DF e o município só pode exigir, percebam que é instituir ou aumentar, tá? Tributos sem a lei que o estabeleça. Isso não pode. Então, é necessário para começar a cobrança ou aumentar a lei. E não é assim, né, a regra. Aqui a gente vai ver regra porque tem as exceções. Quando você exige ou aumenta o tributo, você tem que observar a anterioridade anual e nonagesimal. Então, você tem que observar. O que é isso, prof? Respondo. Gente, quando você institui ou aumenta um tributo, você tem que observar a anterioridade do exercício financeiro. O que é isso? É justamente proibir a instituição ou aumento do tributo e a exigência deste tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a respectiva lei. Mas o que eu quero apontar para vocês é que isso aqui é uma regra. Isso aqui é uma regra, tá? A anterioridade, tanto a geral quanto a nonagesimal, todas as duas são regras que comportam exceções, tá? As exceções vocês vão ler aí no material, a gente vai passar também por elas. Mas saibam que, qual que é a regra? Anterioridade. Tem exceção? Tem. Tá, a gente vai ver depois. Mas voltando aqui, olha só. Aqui, como eu já mencionei, além da anterioridade anual, a gente também tem a nonagesimal, que é respeitar aquele prazo de 90 dias, tá? 90 dias para exigir, quando você cria ou aumenta um tributo, você tem que aguardar esses 90 dias da data em que foi publicada a lei instituidora ou majoradora do tributo, tá bom? Seguindo aqui, senão a gente não vence essa matéria, isonomia tributária, que é a proibição de instituir um tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação de equivalência. A irretroatividade tributária, o que é isso? Ó, vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da lei, tá? Da vigência da lei, que o instituiu ou aumentou. Então, isso é vedado. Importante também, princípio da vedação do confisco ao confisco, que é justamente para evitar a utilização da elevada carga tributária e de modo que pese tanto na pessoa que atinja o mínimo existencial dela. Gente, agora aqui um parêntese. Essa teoria do mínimo existencial, ela teve como expoente no Brasil o Ricardo Lobo Torres, que falava justamente dessa questão. Olha, o indivíduo ele não pode pagar tanto tributo que vai afetar as condições mínimas de vida dele, né? Então, isso tem relação com o princípio da proibição ao confisco, que é algo que o cidadão fica protegido, né? Pelo menos aquele mínimo existencial dele ali, para ele não ficar sobrecarregado de tal forma que atinja esse mínimo. Só que, lógico, gente, na prática é um pouco diferente. Assim, esse princípio, ele como todo princípio, ele deve ser aplicado na maior medida do possível. Então, lembrem-se disso, tá? Nesse caso aqui,
não é absoluto, mas ele deve ser aplicado na maior medida do possível. Aqui não tem erro, né? Princípio da não limitação ao tráfego, não é tráfico não, tá? Ao tráfego de pessoas. E aí a ressalva é o pedágio, então é o famoso, né? Liberdade de ir e vir, mas uma ressalva constitucional é o pedágio. Então você pode fazer aquela limitação ali no caso de pedágio. E o princípio da uniformidade tributária, que é você evitar a guerra fiscal, beleza? Entre os estados. Esse princípio da capacidade contributiva também tem relação com o mínimo existencial. Então, olha só, a CF, gente, diz que sempre que possível, não é sempre, mas sempre que possível, os impostos, e aqui não está falando tributo, está falando imposto, mas tem uma discussão se isso amplia ou não para tributo, de um modo geral, né? Mas se a gente for pegar a literalidade do artigo 145, parágrafo 1º da CF, aí a gente vê que está imposto, mas tem esse entendimento que amplia para tributo. Mas, pois bem, o que diz então a capacidade contributiva? Que os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, assim, segundo esse princípio da capacidade contributiva, quem ganha mais paga mais imposto. Quem ganha menos paga menos imposto. Só que é óbvio, gente, que lamentavelmente, na prática, não é assim que acontece sempre, né? A gente sabe, principalmente em relação àqueles tributos indiretos, que tem proporcionalmente, as pessoas que ganham menos acabam pagando muito imposto, né? Esse é um problema do direito tributário no Brasil, que é algo a se pensar, né? A gente passou por uma reforma trabalhista. Bom, não tô falando nem que foi boa, nem que foi ruim, isso aí vocês vão estudar e ter sua opinião própria a respeito disso. A gente passou também por uma reforma da Previdência, a gente passou por uma modificação na Lei de Licitações e Contratos, né, com a 14133, e agora tem também essa conversa de que vai ter uma reforma tributária. Então, só nos resta mesmo aguardar, e se houver a reforma tributária que seja para melhorar, né? Então, esse é um problema do Brasil, tá? Que muitas vezes as pessoas que têm menos dinheiro acabam tendo uma elevada carga tributária. Inclusive, gente, só mencionar mais uma situação. Tem um grupo de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que fala, inclusive, sobre como os tributos são ainda mais pesados para as mulheres, tá? Aí elas estudam a chamada linha rosa, né? Que às vezes o produto só por ser rosa, pensa bem, é mais caro, né? Então, como a gente já mencionou lá no direito do trabalho, as mulheres têm um déficit salarial histórico, né? Eu não tô falando nenhuma coisa, é um dado, e ao mesmo tempo elas pagam uma carga tributária, nossa, né? A gente paga uma carga tributária elevada. Então, pensem nesse déficit no fim do mês, né? Olha aí. Outro princípio, esse aqui é famoso, tá, gente? O nome latim dele é bem famoso. E ele significa que o dinheiro não tem cheiro. O que é isso, prof? Olha, se até o cidadão honesto, o cidadão de bem, paga tributo, quanto mais, né, aqueles que cometem atividades ilícitas ou imorais. Então, olha só que interessante. O dinheiro não tem cheiro. O que é isso? O que é isso? Todo mundo vai pagar. É isso. Tá cometendo crime? Bom, além de responder lá na esfera criminal, vai pagar imposto também, vai pagar tributos também. Tá pensando o quê? Né? Se até quem leva a vida na honestidade paga tributo, óbvio que quem também está cometendo aí suas infrações também vai pagar tributo. Ou seja, é o leão mesmo, gente. Olha aí. Este é o princípio mencionado. Pois a regra é sempre ter de pagar tributo. Tem exceção? Bom, a gente está numa aula de direito. Quando eu falar em regra, pode saber que tem exceção. E as exceções dizem respeito às limitações ao poder de tributar
né? E as imunidades tributárias. As imunidades, elas estão na CF, tá, pessoal? E a gente vai estudar daqui a pouco. E aí, elas são hipóteses de não incidência. Mas a gente também tem os casos de isenção e fixação da alíquota zero em algumas ocasiões. Pois bem, começando aqui, vou falar um pouquinho do artigo 150, parágrafo 6º, né? Ainda no tema limitações e imunidades. O que acontece? Olha só, vou fazer a leitura. Qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumida, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá concedido mediante lei específica. Então, olha só, a necessidade de lei específica, que pode ser federal, estadual ou municipal. E essa lei, gente, tem que regular exclusivamente tais matérias acima numeradas ou o correspondente tributo ou a contribuição, sem prejuízo do que está disposto no 155, parágrafo 2º, 12G, tá bom? Depois vocês leiam o que está escrito lá. Mas, aqui, então, a gente passa a entender a diferença entre imunidade e isenção. E é muito básica, tá? A imunidade nada mais é do que aquela limitação ao poder de tributar prevista na própria CF. Enquanto a isenção vai estar na legislação infraconstitucional, tá bom? Tá bom. Mas e os casos de alíquota zero? Aí, nesses casos, gente, vocês vão perceber que as alíquotas zero têm relação com os tributos regulatórios. Então, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, etc, tá? E esses impostos podem ter suas alíquotas alteradas por um ato do próprio executivo, um decreto, por exemplo, para fomentar determinado comportamento na sociedade, né? Então, existe, gente, no direito tributário, tanto um viés fiscal quanto um viés extrafiscal. O que isso significa? Bom, o Estado ele tem que arrecadar, lógico, né, para promover lá suas políticas públicas, mas o Estado ele também pode determinar ali algumas atitudes para manipular o mercado, para ter justamente esse caráter regulatório, extrafiscal, beleza? É isso que está dizendo ali, tá bom? Agora vamos ver rapidamente o 150C da CF, que vai falar das imunidades. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção é que, em relação ao 150, inciso 6º da CF, a gente está falando que é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos. Então aqui não é tributo, é imposto. Imposto sobre o quê? Sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros, que é a chamada imunidade recíproca. Imposto sobre templos de qualquer culto, isso aqui eu chamo a atenção, vou até desenhar uma igrejinha aqui, que a gente sabe que no Brasil tem essa imunidade, que de vez em quando ela tem algumas polêmicas, né? Aliás, imunidade sempre gera algumas polêmicas, por isso tem bastante decisão jurisprudencial sobre o tema, que eu recomendo que vocês olhem, tá? Também, patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, olha aí, ó. Outra polêmica, inclusive das fundações, entidades sindicais, dos trabalhadores, ó, é sindicato dos trabalhadores, tá, galera? Das instituições de educação e assistência social. Mas tem que ser educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os pressupostos da lei. Livros, essa é boa, hein? Jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Tem decisão judicial recente, que é até o e-book, o e-reader, tá? Que é o suporte do e-book, também tem essas imunidades. Se não mudou, né? Mas eu acredito que não. E fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil, isso aqui é para incentivar a cultura, tá, pessoal? Contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros, ou até obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. E também, ó, os suportes ou arquivos digitais que os contêm, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser, tá? Tá bom. Atenção! A própria CF diz que tais imunidades são extensíveis
as autarquias. O que é autarquia? O IFRA é uma. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que integra a administração indireta. Idem as fundações, né? Fundações mantidas e instituídas pelo poder público, desde que vinculadas às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Isso é bem importante, tá? Aqui eu fiz uma observação quanto à imunidade recíproca, que fala que essa imunidade recíproca não vai se aplicar ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas. Então, por exemplo, um banco, regidas pelas normas aplicáveis em empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preço de tarifas do usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel, né? Isso aqui é para não prejudicar as concorrências, tá, gente? Então, nesse caso aqui, não vai aplicar a imunidade recíproca, não, tá bom? Só para quem presta serviços mesmo essenciais, serviços públicos. Em relação aos templos, né, às igrejas e aos partidos políticos, aqui a CF diz que as vedações, as imunidades, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades que são essenciais, tá? Mas tem até o entendimento que o STF, gente, ele é bem favorável às imunidades. Então tem entendimento, por exemplo, de um templo que alugou o estacionamento. Tem imunidade? Tem imunidade. E aí, passei assim, voando pelas imunidades para vocês conhecerem. E aí, no material vai estar bem mais completo. Tem uma dica que eu quero dar, que tem um site para quem precisar se aprofundar, para estudar e conhecer. Tem um site, além dos sites dos tribunais, do próprio Supremo, do STJ, tem um site que chama Dizer o Direito. O Dizer o Direito faz um compilado muito bom sobre jurisprudência. Então, quando vocês precisarem pesquisar, vá lá no Dizer o Direito, tem um buscador do Dizer o Direito. Dizer o Direito é gratuito, o buscador tem que pagar uma taxa para ter uma pesquisa melhor, mais efetiva. Mas eu recomendo demais, tá bom, esse site. Vamos lá. Agora, a gente vai passar para justamente as espécies de tributos. E aí vocês vão perceber que o Brasil adotou essa teoria aqui que consideram que os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, mas também são os empréstimos compulsórios e as contribuições diversas, CID, contribuições sociais, etc. E aí eu vou passar aqui rapidamente por todas elas. Ó. O que é o imposto, gente? O imposto é um tributo de arrecadação não vinculada. Como assim? A receita que o Estado adquire com o imposto vai financiar atividades gerais, tá, do Estado e vai remunerar serviços universais. Então, essa é a definição de imposto, tá? E aí eu coloquei aqui os impostos da União para vocês conhecerem, né? Que são o II, que é o Imposto sobre Importação, tá? O IE, o Imposto sobre Exportação. Também temos o famoso, esse aqui todo mundo conhece, Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, né? Inclusive está na época de fazer o Imposto de Renda, que é, olha aí, o imposto de renda é uma exceção à anterioridade nonagesimal, tá, gente? Então, ele pode ser cobrado, tá? Só tem que respeitar a anterioridade anual geral. E a base de cálculo pode ser tanto o lucro real quanto o presumido ou arbitrado. E o lançamento é por homologação, tá? Isso aí é tranquilo, né, gente? Todo mundo conhece imposto de renda e o imposto da União. Também tem o IPI, que tá lá no 153.4. E aí, gente, o IPI, ele é a segunda maior arrecadação dos impostos federais, tá? O IPI, ele vai ser não cumulativo, ou seja, a compensação é em cada operação, com o montante cobrado nas anteriores, que é aquela questão do IPI para recuperar e IPI para recolher. E ele observa o princípio da essencialidade da tabela. O que é isso? É a TIP, né, tabela da Receita Federal. Por exemplo, o que é essa essencialidade? O IPI, por exemplo, do cigarro, que é um produto não essencial, vai ser altíssimo, né? Inclusive, é uma forma do Estado, no seu caráter
até regulatório extrafiscal, desincentivar o fumo, né? Até porque, vamos, ó, argumento utilitarista. Ai, nossa, como que o Estado está preocupado comigo? Não necessariamente. O Estado brasileiro não tem o SUS? Então, para o Estado, quanto menos gente doente, melhor. Porque quanto mais gente adoecer, vai bater lá no SUS, pode bater lá no SUS. Isso é custo, tá? Então, IPI, olha aí. Na tabela, vai ter um IPI altíssimo. Além de não ser um produto essencial, o Estado quer desencorajar, né, os fumantes. Além disso, a gente tem o IOF, olha o nome do IOF, gente, o nome completo dele. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários, tá? E aqui o IOF, até coloquei, tem um caráter predominantemente extrafiscal, tá? Regulatório. Então, ele incide sobre o crédito, por exemplo, em caso de empréstimo bancário a juros, financiamentos, câmbio, seguro e operações relativas a títulos e valores mobiliários. Coloquei até o livro do Sabag aqui, que eu gosto bastante, tá? Vocês podem acompanhar por ele também. Aí a gente também tem o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Ele vai ter um valor mais acessível do que o IPTU, geralmente. E o que ele visa, gente? Inibir aqueles latifúndios improdutivos, tá? Então, ele vai incidir nos bens imóveis localizados na zona rural. Não, lá não é IPTU, é ITR. E ele vai ser progressivo e não vai incidir, olha só que interessante, sobre as pequenas glebas rurais. A base de cálculo do ITR é justamente o valor da terra nua e as alíquotas vão ser proporcionais, tá? E aí, gente, olha só que interessante. Tem, depois, na repartição de competências tributárias, melhor dizendo, na repartição de receitas tributárias, a fiscalização e a cobrança pode ficar a cargo do município, tá? Do ITR. Mas isso a gente vai ver depois. E aí, para terminar aqui os impostos da União, eu vou mencionar duas situações. A primeira é a polêmica do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Ai, meu Deus, então vai ter um IGF sobre o meu Jeep Renegade, sobre o meu... Fala outro carro aí, gente, bacana. Sobre o meu Honda Civic, sobre o meu HRV, eu não entendo muito de carro. Não, gente, é IGF, é Imposto sobre Grandes Fortunas. Grandes fortunas mesmo, pode ficar tranquilo que seu carro tá salvo, olha aí, ó. IGF, ele tá previsto constitucionalmente, tá, como imposto da União, mas ele não existe, tá? Então tem uma discussão infinita aqui, tá bom? Infinita, porque tem muita gente que fala, não pode instituir o IGF, porque senão vai ter fuga de capital do Brasil. E tem o outro entendimento que fala, tem que instituir o IGF sim, que uma vez que a União está lá previsto na Constituição e a União não arrecada, ela está errada, isso daí pode caber até uma responsabilização pela demora, etc, etc, etc. O que eu posso dizer para vocês hoje é que o IGF não existe, mas que ele tem toda essa polêmica aí se ele vai existir ou não. E você que tem um carro, uma moto, uma casa, não vai ser esse tipo de fato gerador e hipótese de incidência, tá bom, gente? É sobre grandes fortunas mesmo. E para finalizar, a gente tem os impostos residuais previstos no 154.1, tá? E aí eu destaco que nesse caso tem que ter uma lei complementar e não pode ser cumulativo e não tem base de cálculo ou fato gerador próprio discriminado na CF. E para terminar, o imposto extraordinário de guerra, né, que em caso de guerra ele pode ser estipulado. Mas espero que não passemos por isso nunca. E agora, gente, esses então são os impostos federais. Depois, no artigo 155, a gente vai conhecer os impostos dos estados. E aí eu vou começar falando do famoso ITCMD,
que é o Imposto de Transição, Causa, Morte e Doação. Olha aí. Em alguns lugares também vai aparecer como ITCD, tá bom? Ele é, em caso de morte, né? A gente vai lá recolher o ITCMD e que vai para o Estado. E também em caso de doação, né? Então é um imposto estadual. Ele tem um caráter fiscal, então a finalidade dele é a arrecadação mesmo. E aí o Senado é quem tem a competência para estabelecer as alíquotas máximas do ITCMD, tá? Vai variar lá de estado para estado. Além disso, a gente tem o ICMS, que é um imposto bastante complexo, né? Vocês que trabalham aí na área da gestão empresarial sabem disso. E olha a informação, ele é complexo e ao mesmo tempo ele é o tributo de maior arrecadação do Brasil. E aí a gente tem patente o problema da guerra fiscal, tá? Que vocês podem aí nos estudos de vocês, se for pertinente, dar uma aprofundada nesse tema, que é um tema importante, a guerra fiscal entre os estados. Além disso, a gente tem o IPVA, né? Que é o último dos impostos estaduais, que é justamente aquele caso de imposto sobre veículo, tá? E aqui, as alíquotas mínimas que vão ser fixadas pelo Senado, tá? E pode ter até alíquota diferenciada, depender do tipo e da utilização, gente. E aí, para terminar aqui a análise, a gente vai estudar agora os impostos municipais, a começar pelo imposto, o IPTU, tá? De quem tem imóvel urbano. Lembre-se que quem tem imóvel rural vai pagar o ITR, que é o Imposto Federal. Agora aqui, gente, no 156, a gente vai estudar o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que é o imposto que vai para os municípios, tá? Então, o sujeito ativo, que a gente vai ver o que é isso, é o município. E os titulares de qualquer direito e propriedade estarão no sujeito passivo. Aí eu até coloquei aqui, ó, uma súmula do STJ que fala que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito desses tributos. Porque o que muitas vezes acontece, gente? Num contrato de locação, o locatário, que é quem aluga, fica responsável por pagar a IPTU. Isso pode? Pode. Mas o fisco não quer nem saber do locatário. O fisco quer saber e vai cobrar e vai em cima do proprietário. Por isso que tem essa súmula que fala que o locatário não tem legitimidade ativa para discutir uma relação jurídica tributária relativa ao IPTU, porque quem tem essa legitimidade é o próprio proprietário, tá? E aí eu termino dizendo aqui em relação ao IPTU que ele vai incidir nos imóveis localizados na zona urbana. E aí, ó, a base de cálculo, de vez em quando, dá umas polêmicas em relação a esse aumento, porque também o IPTU também é uma exceção à nonagesimal, anterioridade, e a base de cálculo é o valor venal do imóvel e as alíquotas são progressivas, IPTU progressivo, tá? Além disso, em relação aos impostos municipais, nós temos ITBI, que é no caso de compra e venda, né, de bens imóveis. E de onde que vai ser, né, de quem tem o direito ao IPTU? Ele compete ao município, desculpa, o IPTU não, o ITBI. Ele compete ao município da situação do bem, tá bom? E aí, para finalizar, o ISS, para alguns vai ser ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tá? E aí vocês podem dar uma olhada na Lei Complementar 116 de 2003, que tem uma lista do ISS. Então, como que acontece? O município aqui é o sujeito ativo, que vai instituir o ISS, e o sujeito passivo vai ser justamente quem presta o serviço, né? Que pode ser também uma empresa ou um autônomo, que é um profissional liberal, que pode ou não ter um estabelecimento fixo, né? Então, quem que vai pagar o ISS? Um médico, um advogado, contador, etc. Quem presta serviço, tá? Ah, tá, mas eu presto serviço voluntário gratuito. Então, claro que nesse caso não incide ISS, tá, gente? E aqui,
Segundo o SABAG, para que o município cobre ISS, ele deve instituir o ISS por meio de uma lei ordinária própria. Então, tem a LC 116, mas para o município cobrar, ele tem que instituir por meio de uma lei ordinária própria, tá? Que pode adotar ou todos os itens da lista, que está lá na LC 116, na lista anexa a esta lei, ou alguns deles, tá? Só que é vedado criar serviços não previstos na norma complementar. E a base de cálculo é o valor bruto do serviço, né? Mas tem também umas hipóteses de ISS fixo, que aí as alíquotas vão variar de 2% a 5%, tá? Aí, gente, eu apresentei para vocês todos os impostos, federais, estaduais, municipais. Paramos por aí? Acabou a aula? Não, porque eu já falei que tributo é gênero das espécies, impostos, taxas, contribuições, etc. Então, vamos conhecer agora as taxas, tá? Olha aí, combina até com o meu nome, taxa na taxa. Então, o que é uma taxa? É uma espécie tributária. E aí, as taxas podem ser ou de serviço ou de polícia. Isso aqui é super importante, tá? E aí, a taxa ela pode ser instituída em razão do exercício do poder de polícia. Ah, professora, o que é exercício do poder de polícia? É uma fiscalização. Então, por exemplo, uma fiscalização ambiental, a gente tem uma taxa, né? Ou pela utilização efetiva ou até em potencial dos serviços públicos, tá, gente? Específicos e divisíveis prestados aos contribuintes ou colocados à disposição. Tá. Pode dar um exemplo de serviço público específico e divisível remunerado por taxa? Posso sim. A coleta de lixo, a gente paga uma taxa, tá? E aí, gente, a taxa também vai se sujeitar aos princípios tributários da legalidade, anterioridade e noventena. E também as taxas não podem ter base de cálculo própria do imposto, é o que diz o 145, parágrafo 2º da CF, tá? Então tem uma discussão bem interessante sobre as questões das taxas de polícia e de serviço no material de vocês, tá? Mas para a gente conseguir cumprir todo o cronograma, né, eu sempre delego para vocês esse estudo autônomo, que é super importante, e agora a gente vai entender um pouquinho de outra espécie tributária que se chama contribuição de melhoria, olha aí. Aqui, gente, é o seguinte, pode acontecer de uma obra pública valorizar um imóvel da pessoa, e aí a pessoa tem que pagar uma contribuição, vocês sabiam disso? E essa contribuição é um tributo, né, é vinculado, e o valor dessa contribuição vai ser limitado tanto em relação ao valor da obra pública e também a valorização do imóvel. Então, você tem lá uma casa e construíram perto da sua casa, uma casa bacana, e aí construíram perto da sua casa uma linha de metrô. Então, sua casa que valia, sei lá, 1 milhão. Agora tá valendo 3 milhões. Valorizou demais. Demais. Ó, meu filho, você vai ter que pagar contribuição de melhoria, tá? Para o Estado, para o fisco. Por quê? Porque está previsto na CF. E a competência para instituir essa espécie tributária, ela é comum. Então, pode ser tanto pela União, Estado, DF ou município, que pode realizar a obra pública e gerar a valorização dos imóveis, tá? E aí, gente, caminhando para o final, além desse tipo de tributo, a gente também tem um tributo que se chama empréstimo compulsório, que é instituído pela União, olha aí, mediante uma lei complementar. O que é lei complementar mesmo? É quando tem um quórum diferenciado, qualificado. E aí, por que a União pode instituir esse empréstimo compulsório? Para atender despesas extraordinárias que vieram de uma calamidade pública ou de uma guerra. Então, é um empréstimo compulsório no caso de guerra ou calamidade, ou também no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, tá? E aí, a aplicação desses recursos que vem do empréstimo compulsório
vai ser, óbvio, vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, vocês conheciam essa hipótese tributária chamada empréstimo compulsório? Ela está prevista lá na nossa Constituição Federal. Assim como as contribuições, que são diversas, né? A gente vai ver agora. E vocês acreditam que neste momento, né, quem não tem muito contato com o direito tributário, já percebeu que a matéria vai muito além do que estudar imposto, né? A gente já viu aqui imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e agora nós vamos ver outras contribuições, tá? Bom, vocês já ouviram falar na CID, né? Que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Já ouviram falar? Olha isso aí é contribuição, então é muito tributo, tá, pessoal? Olha aí. Aqui é falar um pouquinho, então, das contribuições especiais. Elas estão no artigo 149 da CF, e são 3, tá? Contribuições especiais. Então, a gente tem as contribuições sociais, ó, para Previdência, Assistência e Saúde. A gente tem a CID, que eu acabei de mencionar. Isso aqui, ó, dá bastante assunto, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, em combustível, né? A gente está falando também da CID. E a gente também tem, né? Quem está aí em conselho de classe profissional, a gente tem as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, que é aquela contribuição que a gente paga. Por exemplo, eu sou advogada, né? Eu pago essa contribuição para a OAB. Então, essas são as contribuições. E agora eu vou terminar a nossa aula falando de um último... É muita coisa, né? De uma última hipótese, né? De uma última espécie de tributo, que é a COSIP. O que é isso, gente? Olha ali. É uma contribuição que está prevista lá no 149A da CF. Também é uma contribuição polêmica, tá, gente? Porque tem até discussão se ela é constitucional, se não é inconstitucional, natureza jurídica, etc e tal. O fato é que ela virou a COSIP, que é a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. E aí tem esse entendimento que ela é uma contribuição sui generis. O que é sui generis? Diferente, diferenciada, tá? Então, é um tributo de caráter sui generis, que não se confunde com imposto, porque sua receita tem a destinação específica para a finalidade, e também não se confunde com uma taxa por não exigir uma contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Então, ficou assim o entendimento de que ela é sui generis, diferenciada, tá bom? E aí, pessoal, com isso a gente termina, tá? Nossa unidade 4, que foi essa introdução ao direito tributário. Vocês estão com muitas informações na cabeça de vocês. E como eu disse, é só um início, uma diretriz para vocês entrarem nessa imersão mesmo de direito tributário, tá? Vejo vocês na próxima aula. Obrigada! Educação à distância, mudando realidades.